irmãos e irmãs do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Neste dia 21, quinta-feira, da quinta semana deste tempo quaresmal, o evangelho que será proclamado na liturgia da palavra é João 8, 51 a 59. Trata-se do final dramático de uma profunda discussão, de uma profunda controvérsia de Jesus com judeus, sobretudo do grupo dos fariseus, acerca de sua identidade filial e da incapacidade que estes têm de acolher sua palavra como palavra de vida eterna. É justamente em referência ao acolhimento da palavra que o evangelho de hoje se inicia com a expressão solene própria do evangelista João. Amém, amém, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá jamais a morte. O leitor do evangelho logo se recorda da proclamação de fé que Pedro havia feito em João 6, 67, quando diz: tuas palavras, Senhor, são de vida eterna. Contra a afirmação de Jesus, os interlocutores apresentam uma dura objeção afirmando que Jesus tem um demônio. Ele é um pouco desvairado. De fato, os judeus se indignam, pois a afirmação de Jesus de que sua palavra é de vida eterna contrasta com a óbvia constatação da existência humana. Todos morrem, assim como Abraão e os profetas morreram, todo homem morre. Com esta afirmação, portanto, Jesus seria maior que Abraão e os profetas, maior que qualquer outro homem, e, portanto, seria uma afirmação sobre a qual Jesus estaria desvairando. Por isso, a pergunta lacônica dos judeus a Jesus: de que tu te fazes? Ou seja, a tradução que nós temos na liturgia, o que pretendes tu ser? Diante desta objeção, Jesus responde referindo-se à glorificação que o Pai lhe faz. No Evangelho de João, tal glorificação será plenamente manifesta com a elevação de Jesus na cruz. Assim, enquanto os interlocutores de Jesus o acusam de querer ser maior do que todos, ele manifesta que sua glória, que não vem dele, não está nos aplausos e reconhecimentos deste mundo, mas no gesto extremo de amar até o fim. É nesse sentido que Jesus exprime sua relação filial como experiência de conhecimento, um conhecimento fundamentado na experiência do amor do Filho ao Pai. Aqui é interessante o uso do verbo grego oidá para designar a experiência do conhecer. Como alguns comentadores acertadamente indicam, há, em João, uma sutil diferença entre os verbos oidá e gnosko. Ambos dizem respeito ao procedimento cognitivo. No entanto, o verbo gnosko se refere a um processo meramente intelectual de aquisição de um conhecimento. Já o verbo oidá designa um saber advindo da experiência, portanto, um saber que é fruto de um engajamento. Jesus conhece o Pai, pois com ele vive numa íntima relação filial, um engajamento de amor. Não o conhece apenas por ouvir dizer, ou por meio de doutrinas, ou por meio de um procedimento intelectual, mas de uma relação de engajamento amoroso. Ora, diante da acusação de que Jesus se pretende maior que o pai Abraão, Jesus responde expondo sua relação filial com o Pai, o qual é incontestavelmente maior que Abraão. Mas em relação ao filho, Abraão se torna testemunha ocular do seu dia, no texto. Com efeito, Abraão, que se alegra plenamente pela promessa do nascimento do seu filho Isaque, pela fé e na alegria, contempla a salvação de Deus, da qual seu filho Isaque era apenas um prenúncio. Esta afirmação de alegria de Abraão ao ver o dia do filho culmina com uma afirmação solene introduzida pela fórmula joanina: amém, amém, eu vos digo, antes que Abraão exista, eu sou. Certamente, esta afirmação de Jesus convida o leitor a vê-la como um eco da expressão do nome de Deus em Êxodo 3,14. Sem dúvida, esta alusão a Êxodo, ao nome de Deus, é possível. Porém,
É preciso admitir que, pelo contexto da discussão, da controvérsia, Jesus não se iguala a Deus Pai, diante de quem ele é sempre filho e por quem ele é enviado. Assim, a expressão eu sou, ao invocar o nome divino, revela, antes de tudo, ao leitor do Evangelho de onde Jesus vem, sua origem, ou seja, do alto. Além disso, a expressão que retoma as outras duas expressões eu sou, neste capítulo 8, versículo 24 e 28, manifesta a íntima relação do Filho com o Pai, pois o Filho revela plenamente o Pai. Jesus dirá a Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Portanto, a identidade divina de Jesus está fundada em sua relação íntima com o Pai, por quem ele é glorificado na cruz. Dois ensinamentos podemos aurir deste texto. Primeiro, é preciso acolher as palavras de Jesus como fonte de vida, a qual nos faz vencer toda forma de morte presente neste mundo, todo sinal de morte. Segundo, a identidade do Filho se manifesta a partir de uma íntima relação de conhecimento com o Pai. Nos coloquemos diante de Deus, que é mistério de comunhão, para vivermos como filhos no Filho unigênito, elevado na cruz para que recebêssemos esta grande glória, este grande presente de sermos filhos e filhas de um mesmo Pai, portanto, irmãos e irmãs uns dos outros. Boa meditação a todos.